Muito bem, pessoal, segunda-feira, 4 de dezembro, 7 horas da manhã, estamos começando o Desperta SL de hoje. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Muito obrigado a todo mundo que já está chegando pelo chat. Vejo que as pessoas já estão se movimentando. Quem estiver chegando agora, por gentileza, deixa o seu recado, pode falar de onde está assistindo este programa, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, aliás, ao vivo. Este é o Desperta SL todos os dias de segunda a sexta, né, o Pedro Falcão? Porque sábado e domingo a gente trabalha em outras coisas, né? Não trabalha aqui, né? Mas não paramos de trabalhar, né? Na grande máquina do capitalismo, sempre em movimento, né? Olha só, este programa está ao vivo também na nossa grande rede Desperta. Muito bom dia para quem nos acompanha pela TVT, TV aberta em São Paulo, Grande São Paulo, pela TV Quirimurê, na Bahia também, e pela Rádio Brasil Atual, e também para os nossos novos parceiros da Rádio Heliópolis. Muito bom dia para quem nos ouve em Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Se você está chegando agora pelas redes sociais, faz a tarefinha básica da manhã, né? Deixa o seu like, por gentileza, assine o nosso canal também e, claro, ative o sininho. O que eu peço todas as manhãs aqui, para quem puder, claro, compartilhe esse programa para o programa chegar mais longe para mais pessoas possíveis, né? Galera, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça hoje para além do normal, então o programa talvez seja um pouco mais lento, tá bom? Não estranhe se eu estiver falando em slow motion, né, o Pedro Falcão? Vamos fazer o programa aí. Tocando carruagens de fogo. Ai. Pô, fui dormir com uma dor de cabeça terrível ontem, acordei com ela também. Tomei remédio, mas não tá passando não. O negócio tá feio o negócio. Eu acho que é a dor de cabeça para dizer que tá chegando no final do ano e que a gente tem que parar de trabalhar, o Pedro Falcão. Ou talvez que você possa sentar aqui no meu lugar e fazer o programa e eu fico sentado ali com aqueles... Como é que é? Tem um negocinho que cola agora aqui, né? Já viu? Tem uma paradinha que cola aqui. Não é guampa não, viu? Não é chifre. Pra dar uma gelada na cabeça. Podemos tentar fazer, né, ô Pedrinho? Fazer igual o Dumbledore, com a varinha assim, tentar tirar a dor de cabeça com a... Tentar tirar com a mão, né? É. Eu já fiz acupuntura pra dor de cabeça. É engraçado que eu não tenho dor de cabeça, no geral, assim. Raríssimas vezes, mas eu não sei o que aconteceu. Fui deitar ontem, cara, botei a cabeça no travesseiro e começou a latejar aqui do lado, assim, já. Não sei o que está acontecendo, mas vai dar tudo certo, viu, gente? Se eu desmaiar no meio do programa, aí eu fico deitado no chão aqui. A gente já ensaiou essa cena, né, ô Pedrinho? Daí tu vem aqui e termina o programa, cara. Se vira aí, velho. 1 hora falando sozinho igual maluco, né? 1 hora falando sozinho igual maluco, só maluco consegue, né? Mas é isso, vamos que vamos, gente. Muito obrigado pela companhia de todo mundo e, por gentileza, vá mantendo a civilidade no nosso chat, né? O nosso chat sempre é um chat muito civilizado, né? Mas quem puder também, mande aí de onde você está assistindo esse programa. Geralmente nós temos pessoas do Brasil e do mundo todo acompanhando o programa, né? O que é muito, muito, muito legal. A partir do ano que vem a gente vai tentar ler os comentários aqui, o Pedro Falcão. Tem que ver um jeito que a gente possa fazer isso, né? Talvez eu possa ler do meu celular. Será que funcionaria? Talvez funcionaria. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Bora nós! Ó, o G1 publicou, segue lá, afundando o bairro de Maceió por causa da empresa Braskem, né? Aliás, eu já falei, né? Na semana passada participei do ICL Notícias primeira edição. Empresa privada pode tudo no Brasil, um negócio inacreditável, né? Vocês imaginem se a Braskem fosse uma empresa pública. Iam estar pedindo, assim, o impeachment do Lula já, assim, no mínimo, por baixo, né? Ia ter partido lá pedindo impeachment do Lula. Agora, com uma empresa privada, né? Ou como diz, alguém falou no Twitter essa semana, eu não lembro quem foi que falou, né? Na imensa cacofonia das redes sociais, não dá para lembrar o que todo mundo fala, né? Então, perdão se alguém registrou na Biblioteca Nacional essa frase, né? Então, parabéns também, né? Porque muitas vezes as pessoas cobram, né? Fui eu que falei. Então, assim, parabéns para quem falou. Sensacional, só não lembro quem falou. Agora, se fosse uma empresa pública, o pau ia estar comendo, né? E principalmente, se fosse um bairro de São Paulo afundando, isso aí ia estar na manchete principal de tudo que é lugar, né? Hoje você entra, a manchete principal dos sites e tal, é toda outra coisa, né? Porque também um bairro lá em Maceió, né? Lá, sei lá onde fica Maceió, não importa, né? Vocês imaginem se fosse um bairro afundando em São Paulo. Ia ter lá 45 equipes de jornalismo filmando, com trena, medindo quanto é que tá afundando e tal, não sei o quê.
né? Esse tema ganhou alguma relevância na semana passada, a gente aqui no ICL obviamente deu muita ênfase para isso, agora na imprensa em geral o negócio está sempre mais ou menos, né? Porque também não é em São Paulo, não é no Rio. Imagina o Pedro Falcão se estivesse afundando o Leblon, como é que ia estar o Brasil? Ia estar acabando o Brasil, né? Está acabando o Brasil. Se estivesse afundando agora o Jardins, ia estar acabando o Brasil também, né? Agora como é lá também, né? Tá tudo bem, né? E para lembrar que a Braskem é uma das grandes patrocinadoras de vários eventos por aí. Aliás, ontem o André Trigueiro postou lá, o jornalista, né? Postou no Twitter dele uma coisa curiosa, né? A Vale, né? Antiga Vale do Rio Doce, que afundou, que teve problema de Brumadinho, aquela coisa toda, né? O crime lá de Brumadinho. E a Braskem, que agora é responsável pelo afundamento de bairros inteiros em Maceió, né? Estão na COP, lá em Dubai, estão lá na Conferência do Clima, patrocinando estandes na Conferência do Clima, mostrando as coisas legais que eles fazem para melhorar o mundo. É sensacional, né? É a força da grana que ergue e destrói coisas belas, como diz o Caetano Veloso, né? Estão lá na conferência com seus estandes mostrando, olha como nós somos sustentáveis. Olha que projetos legais que a gente faz. A gente plantou umas árvores aí, ó. Olha que legal, né? É um negócio inacreditável, né? Para lembrar, a Braskem, claro, e a Vale também botam muito dinheiro na imprensa. Então, assim, gente, vocês vão ouvir falar desse negócio porque não tem como negar a existência. Aí vai ter umas matérias ali e tal. Mas saibam que é uma operação controlada, né? É aquela coisa que você olha e fala, vamos até aqui só. Assim, não dá mais para ignorar, né? Não dá mais para ignorar. Então a gente vai até aqui assim, até aqui, né? Muitas vezes acontece, eu não vou dizer quais são as redações que fazem, porque eu não sei, nesse caso em específico. Mas muitas vezes acontece, né? A área comercial entra em contato com a empresa e fala, olha, isso aqui, gente, não tem como ignorar, então a gente vai ter que falar um pouquinho e tal, né? Mas aí, assim que der para não falar mais, a gente vai parar de falar, tá bom? Então é assim que é, de fato, né? De todo modo, lá em Alagoas, foi produzido lá pela TV Gazeta, né? Nessa questão de é impossível ignorar, imagens que mostram um avanço de lagoa na região em risco de colapso em Maceió. Olha só isso aqui, ó. Na foto 1, né? Isso aqui é a foto 1, a foto original, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a foto original, vocês estão conseguindo ver aí, né? Para quem está acompanhando por vídeo, quem não está acompanhando por vídeo, só por áudio, estamos mostrando aqui uma foto original de uma lagoa que tem na região onde está acontecendo esse crime, né? Não é nem uma catástrofe, nem nada, é um crime, de fato. E aqui, ao longo do final de semana, como a água já está invadindo, né? Alguns lugares, olha só. Está subindo, né? Na estrada. Lá na parte de cima a gente viu que já avançou também, olha lá, ó, comeu esse braço aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que loucura. Isso aqui é a foto, perdão, isso aqui é a foto original, né? Isso aqui já é a foto que a lagoa já está comendo o pedaço, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que loucura, né, gente? A Defesa Civil de Alagoas divulgou nesse domingo as imagens aéreas da região que está em alerta em Maceió pelo risco da abertura de uma cratera do tamanho do Maracanã, nesse bairro, né? Num dos bairros lá de Maceió. As imagens impressionam. Na foto à esquerda, tirada na sexta-feira, é possível ver que a lagoa Mundaú avança pouco sobre o solo, pela área pouco molhada. Já na imagem de domingo, à direita, a água avançou completamente encharcando o solo, o que indica que o afundamento aumentou. A instabilidade do solo foi agravada por décadas de mineração feita pela Braskem e provocou a evacuação de mais de 14 mil imóveis em 5 bairros, afetando 60 mil pessoas. De novo, imagina se isso estivesse acontecendo neste momento em São Paulo. Né? Ia ter o helicóptero, o Datena ia estar pilotando o helicóptero lá em cima, bem louco, né? Somente um ano após o primeiro tremor de terra que abriu rachaduras em ruas e imóveis, em 2018, a empresa encerrou a extração de salgema, minério utilizado na fabricação de soda cáustica e PVC. A Defesa Civil está em alerta máximo e diz que antes da movimentação do solo era medida em milímetros por ano, quase imperceptível. Agora a movimentação é medida em centímetros por hora, por isso toda a área está instável e há o risco de colapso a qualquer momento. Na sexta-feira, nós fizemos o programa aqui de manhã bem cedo, né? A Braskem, a própria empresa, né? Não era um
terceiro falando isso, né? Para ninguém falar, ai, mas estão exagerando, mas não sei o quê, quem falou foi o Che Guevara, foi o Mao Tse Tung, foi o Fidel Castro. Não, a própria empresa, a Braskem, na sexta-feira estava dizendo que em torno das 6 horas da manhã poderia haver um colapso total de uma parte da área. Isso aparentemente não aconteceu, está afundando centímetros por hora, então o colapso está acontecendo de modo mais lento do que se imaginava, o que mostra, aliás, que nem a Braskem tem uma vaga ideia do que está acontecendo ali. Essa é a grande verdade, né? Poderiam ter investido muito nos últimos anos em monitoramento, em outro tipo de equipamento, em coisas mais tecnológicas para monitorar o que está acontecendo. Obviamente isso custa dinheiro, obviamente a Braskem vai só até o limite em que ela consegue mostrar algum serviço. Essa é a grande verdade, né? E as pessoas que estão lá que se danem, né? É assim que é, né, gente? O solo onde está localizada a mina da Braskem continua cedendo em um ritmo lento. A Defesa Civil de Maceió informou que chegou a 1,7 metros o afundamento, ou seja, isso aí da semana passada para hoje, né? Afundou 1,70 m. Para quem não sabe o que é 1,70 m, né, o Pedro Falcão? É mais que a sua altura, né, o Pedro Falcão? Quanto é que o senhor mede, Pedro Falcão? 1,59. 1,61 medido pelo Exército Brasileiro. 1,61. Quase acertei, Pedro Falcão. 2 centímetros, medido pelo Exército Brasileiro, então deve estar errado. Se foi o Exército que mediu o Pedro Falcão, tá errado. É menos, né? É menos. Por que tem que ser menos? É menos, cara. Se foi o Exército, é menos, cara. Ai, ai. A região tem outras 34 minas de responsabilidade da Braskem, na área da mina 18, que pode colapsar, o solo cede cerca de 0,3 centímetros por hora. Nas últimas 24 horas, desde a tarde de sábado até a tarde de domingo, o deslocamento de terra foi de 7,4 centímetros. Lá na Folha de São Paulo, veja o antes e o depois de bairros com afundamento em Maceió. Desastre ambiental causa impacto em uma área equivalente a 20% do território de Maceió e atinge cerca de 60 mil pessoas. De novo, né? Imaginem isso aqui causando impacto em 20% da área de São Paulo. De São Paulo. E a tal da Atena pilotando um helicóptero essa hora da manhã, né? A cobertura ia ser muito diferente do que está sendo lá em Maceió. A Folha coloca isso aqui como desastre ambiental. Isso aqui não é um desastre ambiental. Isso aqui é um crime empresarial. São coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes. Desastres ambientais, no geral, também são causados pela mão humana. Então, sim, tem uma similaridade nesse caso. Mas isso aqui, colocando desse jeito, parece que é uma coisa da natureza, né? É espontâneo. A natureza resolveu um dia ficar bem louca e começou a engolir um bairro, né? Não é um desastre ambiental. Falei sobre isso na sexta-feira, aliás, né? O maior desastre ambiental urbano em curso no país, que não é desastre ambiental, que completou 5 anos em março de 2023 com impacto em uma área equivalente a 20% do território de Maceió, mudou a vida de cerca de 60 mil pessoas na capital alagoana e segue sem solução definitiva no horizonte. Os moradores de Maceió enfrentaram novos temores de terra na manhã de sábado e vivem a expectativa do colapso de uma das 35 minas de exploração de sal-gema da Braskem. A velocidade de afundamento do solo da mina, que fica no bairro Mutange, diminui ao longo das últimas 24 horas. De acordo com a Prefeitura de Maceió, a velocidade de afundamento do solo caiu de 5 para 0,7 centímetros por hora, cenário que fez postergar o provável colapso da mina. Ao todo, o solo da mina da Braskem do Mutange afundou aí, como eu falei antes, 1,70 m, né? Aqui dá 1,69 m, né? Desde o início do monitoramento, em 28 de novembro até este domingo, de acordo com a Defesa Civil do município. A região passou a ser monitorada devido aos novos abalos sísmicos nessa semana, que gerou o risco iminente do colapso da mina. Depois de 14 meses de estudo, o Serviço Geológico do Brasil, o órgão do governo federal, concluiu que as atividades de mineração da empresa Braskem em área de falha geológica causaram os afundamentos. A Braskem teve em Maceió 35 poços de extração de sal-gema, material usado para produzir PVC e soda cáustica. A exploração do minério começou em 1979 e se manteve até maio de 2019, quando foi suspensa um dia após a divulgação do laudo pelo Serviço Geológico. Ou seja, teve que ir lá o poder público fazer um laudo, né? Porque
Obviamente a Braskem não sabia de nada, né? Obviamente não sabia de nada e continuou fazendo buraco no solo. A gente vai acreditar nisso, né? Aliás, vou fazer um apelo. Você trabalhou ou trabalha na Braskem? Manda os documentos internos da Braskem para mim. Pode mandar, né? Qualquer rede social aí, manda para mim. Você trabalhou na Braskem em algum momento? Você trabalha na Braskem em algum momento? Eu tenho certeza que tem registros dentro da Braskem, estudos, troca de e-mail, troca de mensagem, mostrando que a empresa já sabia disso antes de 2019 e nada fez. Certeza. Certeza absoluta. É impossível não saber. Os caras estão desde 79 minerando 35 minas. Os caras não sabiam do risco geológico dessas minas afundarem? Eu duvido, né? Duvido bastante, aliás. Pode me mandar, viu? Manda que a gente publica aqui. Isso aqui são os bairros, então, né? Olha aqui, ó. Isso aqui era uma casa, várias casas, para quem tá vendo as imagens aí no vídeo, né? Antes, né, do começo do afundamento dos bairros. Isso aqui é hoje, ó. Olha aqui, ó. A mesma casa. Já era, né? Não tem mais nada. Olha aqui, ó. As pessoas eventualmente levaram as coisas embora também, né? Vocês podem ver portões, né? Os gradis, né? Possivelmente as pessoas levaram tudo embora, né? Olha aqui, ó. Ou foram roubados alguns, né? É possível também, né? Aqui, ó. Isso aqui era uma rua antes. Isso aqui é a mesma rua agora. Olha aqui, ó. As pessoas eventualmente devem ter tirado as janelas e murado, né, os imóveis para evitar que fossem invadidos também. Olha aqui, ó. Vejam a diferença. Isso é muito The Last of Us. Não é? Não parece o cenário de final de mundo, fim de mundo? Para as pessoas que moram lá é o fim do mundo mesmo, né? Olha aqui. Olha que loucura. Aqui mais uma imagem, ó. Uma escola estadual. Isso aqui era a escola estadual antes. Escola estadual Nossa Senhora do Bom Conselho. Isso aqui é a escola estadual agora, tá fechada, né? Claro, não tem mais aula ali. Impossível. Totalmente aniquilada, né? Aqui, ó, um supermercado, olha aqui, ó. Pessoa que tinha supermercado aqui, já era, olha aqui, ó, acabou. Tudo fechado. As pessoas nem acesso não tem mais, né? Não podem mais acessar. Por causa do risco, né? Olha aqui uma casa antes e as mesmas casas depois, olha aqui, ó. Pichado no muro aqui, ó. Braskem tirou vidas, né? As pessoas picharam em vários muros lá dessa região, né? Olha aqui uma outra rua também, antes e aqui o depois, ó. Se foi, não tem mais nada. Tudo embora. Aqui um edifício, ó, um condomínio, uma esquina, e aqui foi embora também, ó. Todas as aberturas arrancadas, olha aqui, ó. Aqui uma outra escola aqui na esquerda da imagem, né? E aqui a imagem de agora. Isso aqui publicado lá na Folha de São Paulo, que fizeram esse comparativo, né? De imagens, possivelmente do Google Street View, né? Tem aqui, né? Do Google Street View. Então pegaram, né? Você pode ir lá no aplicativo do Google Street View e pegar as imagens feitas das ruas, né? Feitas das ruas, e tem o histórico lá. Você clica lá e coloca 2015, 16, 17, 19. Então isso aqui foram imagens que foram tiradas em 2019 e agora a gente vê a diferença brutal, né? Dos lugares que foram afetados por esse crime da Braskem. E a Sâmia Bonfim, né, voltou ao trabalho depois da tragédia que aconteceu com a família dela. O irmão foi assassinado por engano no Rio de Janeiro, confundido com um miliciano. A Sâmia tinha ficado um tempo afastada, fez muita falta na Câmara, porque é realmente uma das melhores deputadas que a gente tem. E agora a Sâmia Bonfim acionou a PGR contra incentivos fiscais da Braskem, porque sim, para além de tudo, a Braskem tem incentivos fiscais. Tem dinheiro do governo nesse negócio todo, gente. A deputada federal Sâmia Bonfim acionou neste domingo a Procuradoria-Geral da República para investigar a responsabilidade da Braskem pelos danos sociais e crimes ambientais causados em Maceió. Sâmia também enviou ofícios ao governo federal do estado de Alagoas e ao estado de Alagoas. A parlamentar solicitou que a petroquímica tenha as atividades suspensas para os incentivos fiscais e a participação em linhas de crédito.
A Política Nacional do Meio Ambiente atribuiu ao Poder Executivo a possibilidade de penalizar empresas que descumpram medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental e perda de incentivos tributários, podendo chegar ainda à paralisação total das atividades da empresa no país, disse a deputada em entrevista à CNN Brasil na noite de ontem. Ao Ministério Público de Alagoas e à PGR, Sâmia cobrou responsabilização da Braskem pelos danos sociais e crimes ambientais causados, bem como averiguar a responsabilidade relacionadas aos licenciamentos, fiscalização e cumprimento da legislação ambiental. Tem mais isso ainda, né? Falei na semana passada. O órgão ambiental de Maceió. E aí? Nada? Quem aprovou essas licenças da Braskem lá? Tem que ir atrás de tudo isso, gente. É óbvio. 35 pontos de mineração. Será que não tem nada errado aí, não? Será que não tem nenhum funcionário lá que fechou um olho e deixou a coisa passar? Será que ninguém antes de 2019, antes de ter um monitoramento do governo federal, sabia que isso podia acontecer? Ou que isso já estava acontecendo? De novo, você trabalha na Braskem, tem acesso a informações internas que mostram que a empresa já sabia ou eventualmente já tinha indícios de que isso podia acontecer, e se eventualmente a empresa omitiu isso da população, pode mandar para mim os documentos, tá bom? Qualquer rede social, vai lá, manda, tá? Sigilo absoluto. Eu tenho 99% de certeza que isso aqui não apareceu em 2019. E que a empresa não estava, né, sem saber de nada. Por quê? Porque sempre é assim, gente. Porque sempre é assim. Dificilmente será, eu vou dar 1% de dúvida, dificilmente será diferente nesse caso. As empresas sabem quando a coisa está acontecendo. Né? Sabem por quê? Inclusive para preservar o próprio patrimônio. Tirar maquinário, não deixar funcionário ali, né? Se preparar para eventuais indenizações, se preparar para fazer a disputa da narrativa, né? Entre aspas, essa palavra tão mal usada nos últimos anos, mas é isso aí. Se preparar publicamente, fazer os patrocínios nos lugares certos, entendeu? Como é que é? Ah, o negócio vai acontecer. Ó, vai acontecer. O que a gente faz? Bota um dinheiro aqui nesse jornal, nessa emissora de televisão, patrocina aí esse campeonato de futebol, bota dinheiro aqui no intervalo do jornal, da novela. Você vai comprando espaços. Para quando a coisa acontecer, a imprensa já está amarrada, né? Ali já amarrou. Deixa a sua defesa judicial pronta. É assim que é, gente. Só a gente que acorda todo dia de manhã não sabe o que vai acontecer no dia, né? Essas empresas sabem muito bem o que vai acontecer. Esses planejamentos já estão prontinhos há muito tempo. Vocês podem ter certeza disso. Bom, veremos, né? Agora é acompanhar essa movimentação da Sâmia e ver o que a PGR e o que o poder local respondem para ela, né? Vamos lá então. Lá do Congresso em Foco, rejeição declarada de senadores a Flávio Dino no STF já supera votos contrários a Zanin. A indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, já demonstra que terá um caminho mais difícil do que o de Cristiano Zanin, primeiro indicado ao Supremo Tribunal Federal no terceiro mandato de Lula. Zanin teve 18 votos contra seu nome no plenário do Senado. Até o meio-dia de sexta-feira, Dino já contava com 21 senadores que divulgaram publicamente o voto contrário à sua indicação. E aí o Congresso em Foco fez uma lista aqui, né? Isso aqui são os senadores que já publicamente falaram, votarei contra o Dino. Se vocês forem olhar os nomes aqui, não tem muita coisa que presta, né? Eu não vou nem gastar tempo para ler o nome aqui, né? Jorge Saif, que mais? Flávio Bolsonaro, Magno Malta, né? Mourão, Heinz, assim, né? É até bom pro Dino ser sabatinado e chegar no STF com esses votos contra aqui, né? Eu se fosse o Dino, eu molduraria isso aqui e penduraria na minha sala no STF no primeiro dia de trabalho, né? Só porque essa lista é boa, né, o Pedro Falcão? É ótimo, né? Imagina você estar participando de alguma eleição e essas pessoas votarem a favor de você. Deus me livre, né? Deus me livre. Eu se fosse o Dino, pediria até voto contra, né? Visitaria todos eles e falar, ó, Cleitinho, eu vim visitar você só para ter certeza. Você vai votar contra a minha indicação, né? Só para ter certeza. Quem mais aqui, ó? Mourão ali. Mourão.
Marcos Duval. Só quero ter certeza, viu, Marcos Duval? É contra, né? Tá, só pra ter certeza. Pelo amor de Deus, não vai me fazer passar vergonha eu ter que ir pro STF com o seu voto, né? Muito obrigado, né? Parabéns pra vocês. Não deve ser suficiente, claro, para derrubar a indicação do Flávio Dino. É muito improvável que o Senado não aprove o nome do Dino, né? O Senado vem aprovando o nome de todo mundo aí há décadas, né? Não será o do Dino. Mas o Dino é um cara que realmente preocupa muito o pessoal da extrema-direita, né? Porque é um cara articulado, um cara inteligente, entendeu o jogo das redes, sabe responder, sabe se portar nesse mundo louco que a gente vive, né? De tweets, Instagrams e etc e tal. Então, um cara que preocupa muito. Por outro lado, essas pessoas estão muito felizes em saber que o Dino não vai ser candidato a mais nada na vida, né? Isso é uma coisa que o campo progressista perde, um bom candidato, né? Porque o Dino era um cara que vinha preocupando mesmo eleitoralmente essas pessoas. Então, vou dar uma dica aqui pro Flávio Dino, visitar todos esses caras aqui, o Jorge Saif, o Márcio Bittar, Isalci Lucas, Hamilton Mourão, Eduardo Girão, né? A Damares Alves, o astronauta Marcos Pontes, que aliás se elegeu e foi pro espaço, né? Ninguém mais nunca ouviu falar nesse cara, né? Deve estar dormindo no travesseiro da NASA, aquele que ele usa a imagem, né? Usa a imagem do Brasil, essa é a verdade, para vender travesseiro, né? Então, só para ter certeza que essas pessoas vão votar contra o Dino, né? E aí depois o Dino pode emoldurar isso aqui, fica a dica aí, viu, Flávio Dino? Emoldura e coloca lá no seu gabinete do Supremo, né? Porque isso aqui é uma medalha. Deus me livre eu participar de uma eleição e ter o voto favorável dessas pessoas aqui, né? Já fica suspeito o negócio. Vamos lá então para a Folha de São Paulo. São Paulo tem mais de 600 mil pessoas vivendo em meio ao esgoto e sem saneamento. O esgoto é jogado direto no rio, que na primeira chuva mais forte invade a casa e com sua água cinza estragando os móveis e espalhando doenças. O cheiro é forte e azedo e onipresente e a visita de ratos praticamente diária. Assim é a vida de Maria Auxiliadora, de 62 anos. Para ela e outros familiares, outros milhares de famílias, isso é viver em São Paulo. Na cidade mais rica do Brasil, comunidades inteiras ainda residem em meio ao esgoto. Excluídas dos serviços básicos, pessoas como Maria Auxiliadora escancaram as contradições da capital, que aparece em 7º lugar no ranking nacional de saneamento, enquanto deixa pelo menos 660 mil pessoas sem esgotamento sanitário, mais do que toda a população de Florianópolis. Então aqui uma matéria bem extensa, né, da Folha de São Paulo, mostrando as áreas e alguns casos de pessoas que vivem basicamente no meio do esgoto, né? É isso que acontece para 660 mil pessoas em São Paulo. Tem vários bairros que são apontados aqui na reportagem e chama bastante atenção também o fato de que, falando daquela lista ali, né, que não vai aprovar o Flávio Dino, né? Você tem 600 mil pessoas em São Paulo vivendo em meio ao esgoto e a grande preocupação daquelas pessoas ali é banheiro. Mas não é banheiro para dar na casa dessas pessoas, né? A dona Maria Auxiliadora, viu, dona Maria Auxiliadora? A direita brasileira não está preocupada com um banheiro para colocar um banheiro na sua casa. Está preocupado com um banheiro unissex, né? O fantasioso problema do banheiro unissex no Brasil. Essa é a grande preocupação da direita brasileira hoje, né? O menino, a menina, o não sei o quê, e entra a pessoa no banheiro e tem a grande emergência, o grande alarme do Brasil hoje, né? Na conversa da direita e da extrema-direita, é a questão do banheiro. Mas é a questão do banheiro para colocar banheiro na casa de 600 mil pessoas em São Paulo? Não. É a preocupação do grande drama nacional na cabeça oca dessas pessoas. Quer dizer, oca não, né? Isso é uma estratégia. É o banheiro, né? O banheiro do shopping, o banheiro da escola, o banheiro da universidade, né? Que é um grande foco de problema do Brasil. Se resolver isso aí, o Brasil vira Dinamarca amanhã, né? Prioridades, né, gente? Letalidade policial cresce em 16 estados no primeiro semestre de 2023. As mortes causadas por policiais aumentaram em 16 estados no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado.
Os números vão na contramão da média brasileira, onde houve queda de 3,7%. Os maiores aumentos foram registrados em Mato Grosso do Sul, aumento de 340%. Santa Catarina, 115% e Distrito Federal, 114%. Em São Paulo, as mortes causadas por agentes subiram 8,3%, sem contar ao menos 28 mortes na Operação Escudo no litoral paulista, conduzida entre fim de julho e o começo de setembro. Aquela operação de vingança da polícia que foi no Guarujá, barbarizou, matou quase 30 pessoas e hoje sabemos, pelo laudo pericial, que nem mesmo a arma do crime que foi apontada como a arma que matou o soldado da polícia na época é a arma do crime. Então hoje não temos a arma do crime, na prática não sabemos quem matou e a pessoa que foi denunciada como sendo o assassino foi denunciada apenas por testemunhas, né? O fulano que falou que foi o ciclano. Isso, super frágil, não temos nenhuma prova concreta do que aconteceu naquele dia. No entanto, a polícia foi lá e matou 28 pessoas, como se nada tivesse acontecido. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou que a operação era uma operação técnica e impecável. Foram as palavras que ele usou na época, inclusive. E parabenizou a polícia. Né? O estado de São Paulo foi um dos que destoaram da média do Sudeste, que teve redução de 8,7%. Já as maiores quedas foram verificadas no Maranhão, no Paraná e no Amazonas. Também houve redução na Bahia e no Rio de Janeiro, que lideraram a quantidade de mortos em 2022. A Folha teve acesso com exclusividade aos dados recolhidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública por meio de pedidos da Lei de Acesso à Informação, feitos aos estados todos do Brasil e também ao Distrito Federal. Olha aqui, ó, isso aqui é a variação, né? Um gráfico da Folha. A gente pode ver aqui, ó, tem que obviamente investigar o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Isso aqui é um negócio completamente absurdo, né? Letalidade policial aumentando 340% num estado e isso aqui maquia, inclusive, os outros estados, né? Se a gente tirar isso aqui, se não tivesse essa onda anômala aqui do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Roraima, Mato Grosso, ainda são números altíssimos, né? Santa Catarina 115% de aumento, ou seja, dobrou a letalidade policial. O que é que está acontecendo nesses estados? Há que se investigar, mas principalmente isso aqui, né? Ou havia subnotificação antes, ou de fato a polícia está matando muito mais nesse momento. A matéria completa, portanto, está lá no site da Folha de São Paulo, né? O Brasil tem mais de 10 mil refugiados indígenas, a maioria está em Roraima. A matéria começa aqui com um case, né? Como se diz no jargão jornalístico, um caso específico de uma pessoa para contar o todo da história, né? Conta a história aqui da Paola Abaché, né? E a Abaché, de 23 anos, é uma das 10 mil indígenas que buscaram o Brasil para refúgio desde 2017. Ela é de etnia Varal, majoritária em um grupo que conta ainda com representantes dos povos Pemon, Carinhã, Nhepã e Vaiú, entre outros. A família da indígena, né, que é o caso que abre a matéria, continua toda no estado venezuelano de Delta Amacuro, um dos que compõem a região do delta do rio Orinoco, no nordeste do país. A área é território habitado pelos Varaus há milênios, mas em um processo de deslocamento interno de áreas rurais para urbanas já havia começado mesmo antes da parte considerável da etnia migrar. O último censo venezuelano, de 2011, contou cerca de 50 mil Varaus no país. Mais de 7 mil pediram refúgio no Brasil. A particularidade de cada história não esconde uma situação que perpassa o fluxo migratório como um todo. A pobreza, a dificuldade de acesso à saúde, a violência e a insegurança extrema passam pela decisão de deixar o território local. Então aqui tem um mapa, né, mostrando de onde esses refugiados que são indígenas saem, principalmente da Venezuela, em busca de refúgio no Brasil. A situação da Venezuela, como sabemos, não é nada boa, né? E, obviamente, não vai dar tempo da gente falar o motivo aqui, mas os motivos são vários, né? Política interna e pressão externa também.
né? Boicote dos Estados Unidos, uma série de coisas, mas política interna também. Política interna na Venezuela é uma porcaria, na minha opinião, né? Nicolás Maduro é uma porcaria, na minha opinião. Se você discorda, tudo bem, parabéns. Vamos seguir a vida, né? Amigos, opiniões à parte em relação à Venezuela. Vamos lá para o DCM. Segundo a revista The Economist, Donald Trump é o maior perigo para o mundo em 2024. A eventual vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos teria um impacto global. Em seu guia anual, a revista The Economist diz que o republicano representa o maior perigo do mundo em 2024. O Trump domina as primárias republicanas. Inúmeras pesquisas o colocam à frente do presidente Joe Biden em estados indefinidos para a corrida presidencial, que acontece no ano que vem nos Estados Unidos, né? De acordo com uma pesquisa encomendada pelo New York Times, 60% dos eleitores, na verdade 59% dos eleitores, afirmam confiar mais no Trump em relação à economia, enquanto apenas 37% preferem Biden. Isso aqui é um dado muito importante, porque no mundo todo, mas nos Estados Unidos em particular, a economia define de fato a eleição, né? Não é só nos Estados Unidos, claro, mas lá sim o foco na economia sempre é muito grande em qualquer eleição. No Brasil e em outros países da América Latina tem outras coisas em jogo, né? No Brasil a gente entra muito nos temas ditos morais, né? Agora, nos Estados Unidos a economia sempre é meio que o farol que aponta, né, para a eleição. E isso aqui é uma diferença brutal, né, gente? 37% preferem o Biden na condição da economia e 59% preferem o Trump. Detalhe, a economia americana está crescendo. E não está crescendo pouco, não. Se não me engano, saiu semana passada os dados trimestrais da economia americana, cresceu aí 4, 5% no trimestre. É muito, né? Comparem com o Brasil, para vocês terem uma ideia. E mesmo assim, o Biden vai enfrentar dificuldades. A maior ameaça que Trump representa para seu próprio país. Reconquistando o poder em razão do seu negacionismo eleitoral de 2020, ele certamente sentirá que apenas perdedores se permitem reger pelas normas, pelos costumes e pelo alto sacrifício que constroem uma nação, disse a revista The Economist. A The Economist, no entanto, destacou que a possível vitória de Trump no próximo ano também teria um efeito profundo no exterior. China e seus amigos se deleitaram diante de evidências de que a democracia americana é disfuncional. Se Trump desafiar a legalidade e os direitos civis nos Estados Unidos, seus diplomatas não poderão proclamá-los no exterior, apontou a publicação. Para o jornal britânico, um segundo mandato do republicano seria um divisor de águas de uma forma que o primeiro não foi e que o destino do mundo dependerá de dezenas de milhares de eleitores em apenas alguns estados, porque a vitória ou a derrota lá, ela é definida de fato em poucos estados. A vitória confirmaria seus instintos mais destrutivos em relação ao poder. Seus planos encontrariam menos resistência e, em razão do Zéu o terem escolhido conhecendo o seu pior, a autoridade moral do país declinaria. A eleição será decidida por dezenas de milhares de eleitores de uns poucos estados. Em 2024, o destino do mundo dependerá de suas cédulas, né? O que a Economist diz é o seguinte, né? O Trump já governou os Estados Unidos, já mostrou quem é, não é mais uma novidade, ninguém pode alegar ignorância, e se as pessoas votarem nele, é porque conhecem quem ele é. E se elegerem o Trump, estão optando por colocar esse cara de volta no poder, né? Não tenham dúvidas que a gente passaria pela mesma situação na próxima eleição presidencial se o Bolsonaro não estivesse inelegível. Agora é esperar que algum procedimento nos Estados Unidos tire o Trump da corrida eleitoral, né? Obviamente dentro das regras, tudo dentro da legalidade, é lógico, mas por tudo que a gente já leu, há indícios suficientes para que o Trump não concorra à presidência dos Estados Unidos. Agora, a democracia dos Estados Unidos é tão disfuncional, e ela não é disfuncional só porque agora a Economist descobriu que ela é disfuncional por causa do Trump. Ela é de fato, né? A democracia perfeita do mundo é um imenso problema para o mundo, sempre foi. Ela é tão disfuncional que o Trump pode concorrer nos Estados Unidos, inclusive condenado, e pode ganhar e assumir, né? As 1000 garantias que tem lá na democracia americana podem permitir isso. Muito bem, vamos lá para a revista Fórum. Joias árabes e armas foram roubadas por Bolsonaro e devem ser devolvidas em 15 dias, diz parecer do TCU.
Em um parecer encaminhado aos ministros do Tribunal de Contas da União, a área técnica da corte afirma que Jair Bolsonaro roubou do acervo da presidência da República joias, relógio e armas recebidas como presentes em viagens internacionais, especialmente no Oriente Médio, e recomenda que o ex-presidente seja obrigado a devolver tudo em um prazo de 15 dias. O documento revelado por Bela Megali no jornal O Globo diz literalmente que houve desvio dos bens que pertencem ao patrimônio da União. Contrariando a tese da defesa do Bolsonaro, né, de que os presentes foram levados por Bolsonaro, que eram itens, os tais itens personalíssimos, né, os técnicos do TCU dizem que a irregularidade, na verdade, consubstancia-se no desvio de bens que deveriam ingressar no patrimônio da União. O parecer, então, determina ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que, no prazo de 15 dias, entregue à presidência da República todos os itens do seu acervo documental privado, bem como os objetos recebidos a título de presentes em função da condição de presidente da República, que não foram devidamente registrados no sistema de informações da presidência do acervo na época. Os auditores propõem no documento que o colar de diamantes e o relógio, entre outros que foram levados pela defesa de Bolsonaro à agência da Caixa Econômica Federal em Brasília, sejam devolvidos ao ex-presidente para que ele entregue tudo à presidência da República. Ou seja, eu achei uma bagunça esse negócio do TCU, mas tudo bem. A defesa do Bolsonaro entregou essas coisas numa agência da Caixa. Depois, obviamente, né? Depois que as denúncias saíram pela imprensa, porque antes, né? Antes boquinha de siri. Ninguém sabia de nada. Os caras iam morrer com esse negócio na mão deles lá. Ou iam vender, como estavam fazendo com algumas joias e relógios. Saiu denúncia da imprensa, dos excelentes repórteres que fizeram, na época, as matérias no jornal Estado de São Paulo, o Estadão. Aliás, o principal deles foi demitido depois da matéria das joias, né? Sabe-se lá por quê. Quer dizer, eu sei por quê, mas não vou falar. Tá? Vou falar no momento oportuno eu falo. Hoje não é o dia. E aí teve uma corrida lá, né? A corrida maluca lá que envolveu o Vacef, o Weingarten, né? O Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, né? O tal do Lorena Cid e tal, para devolver, né? Aí devolveram na Caixa Econômica Federal. Agora o TCU está dizendo o seguinte, não, a Caixa tem que devolver para os Bolsonaro, é isso, né? E os Bolsonaro têm que devolver para o acervo da presidência. Eu vou dizer o seguinte para os técnicos do TCU, ó, eu não daria esse mole não, viu? Né, o Pedro Falcão? Você entregaria a chave do seu carro para alguém que tem o sobrenome Bolsonaro? Para falar o seguinte, ó, eu tô entregando a chave, mas você devolve lá, viu? Devolve lá naquele outro lugar lá. Você entregaria o Pedro Falcão da sua moto? Não, né? Não. Nunca. Não. Então, o TCU... Ô, TCU, acho que não, né? Assim, já conseguimos pegar de volta o negócio. Vocês vão entregar na mão do cara de novo e falar, não, ó, pega aqui, mas tem que devolver lá, hein? Será que precisa desse negócio? Né? Não é melhor eles assinar um negócio lá, falando que não sei o quê? Já o fuzil e a pistola recebidos por Bolsonaro nos Emirados Árabes devem ser entregues à Polícia Federal, responsável por guardá-las hoje diretamente à presidência. O parecer é parte da ação movida pela deputada Luciene Carvalho. Ele será juntado a outros processos para julgamento pelos ministros do TCU, que ainda não tem data definida. Tu falou fuzil? Fuzil? Ele recebeu um fuzil lá dos Emirados Árabes. Um fuzil e uma pistola. Pode contrabando de arma? Não sabia. Pode ganhar um fuzil e trazer no avião pro Brasil? Respondam vocês aí. Assim, pra mim o negócio é tão insano, que eu não sei como essa pessoa não tá presa. Sinceramente, eu não sei como não tá presa. Né? O grande risco que a gente corre, eu tenho falado sobre isso, é que teve ali umas prisões ali nos patriotários lá, né? Patriotário preso lá em Brasília. Teve umas condenações pesadas pelo STF. O Bolsonaro está inelegível. O Braga Neto está inelegível. O Braga Neto estava ciente de que ia passar incólume desse negócio e ia participar das eleições. Queria concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Não vai mais. Tem recurso.
mas acho que não vai. O risco disso tudo é passar a impressão que já tá bom. E aí vai ter um julgamento no TCU, tudo bem ali, paga uma multa, né? Paga uma multa ali, pronto. Quando, na verdade, esse cidadão devia estar, a gente sabe onde, né? Olha, gente, uma notícia muito bonita aqui, só pra gente ter registro, né? O Roberto de Carvalho, eterno parceiro da Rita Lee, voltou aos palcos pela primeira vez, né? Depois da morte da Rita Lee, e fez um show com a Marisa Monte, né? Fez uma homenagem lá à Rita Lee. Um show com a Marisa Monte no Festival Primavera Sound, né? Então, quem quiser recuperar nas redes sociais aí, tem esse momento bonito aqui, o que separar, para as pessoas lembrarem de fazerem coisas legais ao longo do dia também, né? Vamos lá para a coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Pesquisa IPEC revela que 7 em cada 10 brasileiros já vivenciaram um evento climático extremo. Uma pesquisa inédita feita pelo IPEC, né, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, o antigo IBOP, né, o IPEC, a pedido do Instituto Polis, revela que 7 em cada 10 brasileiros já vivenciaram ao menos um evento extremo ligado às mudanças climáticas. Entre os episódios sofridos mais citados pelos entrevistados são chuvas muito fortes, seca e escassez de água, alagamentos, inundações e enchentes, temperaturas extremas, apagão, ciclones e tempestade de vento e queimadas e incêndios. O IPEC ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 22 e 26 de julho deste ano. A pesquisa encomendada pelo Instituto Polis, com o apoio do Instituto Clima e Sociedade, tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e um índice de confiança de 95%. Lá da Folha de São Paulo também, isso aqui é impressionante, né? 3 em cada 4 infectados no Rio Grande do Sul desenvolveram sintomas de Covid longa. Eu tô com dor de cabeça e tá falhando até minha fala aqui, o Pedro Falcão. Um estudo brasileiro revelou a dimensão das sequelas pós-Covid a partir de uma amostra de infectados no Rio Grande do Sul. De acordo com um artigo divulgado na segunda-feira, portanto hoje, na revista científica Cadernos de Saúde Pública, cerca de 3/4 ou 77,4% das pessoas que tiveram Covid tiveram diagnóstico confirmado para sintomas da Covid longa, como se chama, né? Sintomas com duração de 3 meses ou mais. Eu tive isso, sei de várias pessoas que tiveram também, aliás. Eu tive dores musculares super intensas, tentei voltar para a academia várias vezes, não consegui. Demorei 1 ano e meio para conseguir voltar a fazer exercício físico. Foi um negócio impressionante mesmo. Olha que eu faço exercício, faço academia desde que eu era adolescente, né? Eu conheço muito bem a dor da musculação, da atividade física, né? Aquela dor que você sente depois que você vai na academia, e não era nada parecido com aquilo. Na primeira vez que eu tentei voltar, eu não conseguia me tocar. Os meus músculos doíam de um jeito absurdo. Eu tive que ficar meses parado, tentei voltar de novo, não consegui, tentei voltar de novo e aí sim, pela terceira vez, passei um período ali de uns 2 meses com bastante dor, muito mais do que é o normal, e finalmente agora está estabilizado. E aí, ouvindo de vários médicos também, né, e pesquisadores, as dores musculares são um sintoma sim da Covid longa, né? Muita gente teve questões respiratórias, né, questões de memória, muita gente com questões de memória, né, memória foi para o espaço, as pessoas esquecendo coisas cotidianas, mas no meu caso foram dores musculares bem intensas. A pesquisa apontou ainda uma prevalência até 23% maior em pessoas que não receberam nenhuma dose da vacina e até 8% maior para aqueles que tomaram 1 ou até 2 doses em comparação aos indivíduos com esquema vacinal completo, que à época do estudo eram consideradas 3 doses ou mais. Ou seja, quem não se vacinou tem mais sintomas. Tá? Ciência, não é opinião, a sua opinião sobre vacina pouco importa. Zero a sua opinião, né? Pessoas obesas, mulheres e portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão também tiveram um risco maior de desenvolver sintomas tardios, em consonância com outras pesquisas desenvolvidas internacionalmente sobre a Covid longa. O estudo foi conduzido por diversos pesquisadores de instituições nacionais de pesquisas, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Pelotas.
O inquérito utilizou dados de 1.001 participantes com 18 anos ou mais no Rio Grande do Sul, com resultado positivo para SARS-CoV-2 por exame de PCR ou antígeno rápido. Iniciada ainda em 2020, durante a fase inicial da pandemia, as primeiras etapas do trabalho analisaram um quadro causado por infecção aguda em junho de 2020 e sequelas a médio prazo em dezembro do mesmo ano. Resumo, né? Resumo para nós aqui, vai tomar a vacina, né, meu filho, minha filha? Toma a vacina. Ah, a Covid não está mais matando como estava antes? Não está, por causa da vacina. Mas ainda você pode ter efeitos da Covid longa, né? Problemas respiratórios, problemas de memória e problemas musculares são os mais frequentes, até onde eu sei, assim, da conversa com as pessoas. Vamos lá para a coluna do Josmar Josino no UOL. Pretos e pardos são 61% dos presos em São Paulo e o tráfico de drogas supera o roubo. Pretos e pardos representam mais de 60% dos 150 mil presos e presas mantidos em regime fechado no estado de São Paulo. Os dados são da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, subordinada ao governo Tarcísio de Freitas, e se referem a junho deste ano. Segundo as estatísticas da SAP, 57 mil pessoas, ou 38% dos presos e presas, se declaram brancos. 13% se disseram pretos e 72 mil pessoas, ou seja, 48% delas, se apresentam como pardos. Apenas 0,07% se apresentam como amarelos e uma pequena parcela, 0,01%, é formado por indígenas. Os dados de infração penal indicam porque o PCC, a maior facção criminosa do país, é forte no sistema prisional e conta com integrantes em 95% das penitenciárias do estado. A organização detém o monopólio do tráfico de drogas no estado. Estão presos por esse tipo de infração penal 38% dos presos. Os acusados por roubo são 24%. Por furto são 11% e por homicídio são 8%. Ou seja, resumo disso aqui, né? A maior parte dos presos está preso por um crime, no mais das vezes, sem vítima, que é o uso de drogas, né? Porque não se enganem, tá? Os 38% que estão presos por tráfico de drogas não é o traficantão, né? Tem muita gente presa aqui porque estava fumando baseado na esquina e foi enquadrado como traficante pela polícia. Então, a maioria dos presos está aqui por tráfico de drogas, sendo que boa parte deles estão lá por um crime sem vítima. É um crime que, com uma canetada do Congresso amanhã, esse crime não existe mais. Né? Não existe mais. Como em vários países do mundo isso está acontecendo. Primeiro. E aí chama atenção, né? Os outros dois crimes que mais prendem gente no Brasil, motivo pelo qual as pessoas são presas, são crimes ao patrimônio, roubo e furto. E aí homicídio vai lá para 8% apenas. Então isso aqui é uma ducha de realidade nas pessoas também que falam, né? Que quem está preso lá é porque não sei o quê, né? Olha aqui, ó. Homicídio é 8%. 8%. A maior parte é tráfico. Sendo que a gente sabe como o tráfico é enquadrado no Brasil. A gente sabe. Estatisticamente a gente sabe. Não é opinião. A gente sabe como é, como funciona. Essa máquina de moer gente. Principalmente jovens, negros, periféricos, de baixa escolaridade e pobres. Esse é o perfil do preso por tráfico no Brasil. E aí os outros dois são crimes de patrimônio, né? Contra o patrimônio. Roubo e furto. As pessoas presas por furto, por exemplo, furtar uma bicicleta, um carro, né? Um relógio, o número é maior do que as pessoas presas por homicídio. Então é um perfil que faz a gente pensar, né? Para que a cadeia serve no Brasil? O que vocês chegam à conclusão aqui? Para que serve cadeia no Brasil? A pesquisa de faixa etária traz outro resultado preocupante, mostra que os jovens de 18 a 34 anos são a maioria do cárcere paulista. Ou seja, a gente está aprendendo também, possivelmente, pessoas que poderiam estar aí inventando coisa, fazendo faculdade, fazendo ciência, descobrindo a cura da próxima doença.
Potencialmente são essas pessoas. Um jovem de 18 anos preso, 19, 20, 21, 22. Se ele tivesse um outro caminho, estaria eventualmente boa parte dessas pessoas, talvez a maior parte delas, estariam fazendo outras coisas, não estariam presas. Mas a gente sabe para que serve cadeia no Brasil. Está aqui, para que ela serve? Está aqui para prender o cara que está fumando baseado na esquina, né? Para prender o cara de modo severo que roubou ali um relógio, furtou um relógio. Não estou dizendo que é permitido fazer isso, nem nada. Estou dizendo, vejam a diferença. Presos por homicídio em São Paulo são 8% apenas. Então a gente está vendo para que serve cadeia no Brasil. Quem é que está preso? Jovens negros, de periferia, pobres, com baixa escolaridade. Ou você acredita que essas pessoas naturalmente nasceram para ficar na cadeia, ou nós temos um problema aqui, que é apontado sempre. Mas aí vira discurso de esquerdista, né? Não pode falar nisso, é um grande problema. É dose, né, gente? Muito bem, vamos lá então para a última de hoje, né, Pedro Falcão? Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, eu queria trazer uma coisa importante, só para a gente fechar o programa, olha só. Muita gente reclama, né, da cobertura dos casos de pessoas famosas que denunciam, né, seus agressores, né? No caso, o mais proeminente das últimas semanas é o da Ana Hickman. Não é o único, tem várias artistas e cantoras e tal que vêm denunciando isso. Mas vejam a importância de lidar com esses temas quando se trata de pessoas famosas. Não é só sobre elas. Olha só isso aqui, ó. Matéria publicada lá no jornal o Globo pela Ana Luísa Santiago. Buscas por Ana Hickman no Google batem recorde e denúncias de violência doméstica em São Paulo crescem. As pessoas se encorajam a fazer denúncias quando elas veem uma pessoa que elas enxergam como mais forte do que elas, mais rica, mais bem-sucedida, que parecia a pessoa que não tinha problemas, que isso só acontece na minha casa, eu que sou aqui uma pessoa ferrada, mas na casa da Ana Hickman, imagina que isso não acontece. A pessoa vê que acontece na casa da Ana Hickman e ela fala, eu também vou denunciar. Então há uma importância grande, sim, em fazer a cobertura desses casos de pessoas famosas em relação à violência doméstica, né? O caso teve impacto, né? Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve um aumento de 11% no número de chamadas para os 190 com denúncias de violência doméstica. A comparação é entre os 16 dias anteriores e posteriores ao caso Ana Hickman. Muito bom, né? Denuncie se você passa por alguma coisa parecida com isso. Gente, o programa de hoje está acabando. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí. Muito obrigado ao pessoal da TVT, da TV Quirimurê, da Rádio Brasil Atual e também da Rádio Heliópolis, né, o Pedro Falcão? Temos algum recado? Temos um recado, sim. Vamos lá, recado rápido. Eu vou falar mais sobre isso essa semana, mas no dia 17 de dezembro nós teremos uma super aula com o Eduardo Marinho, né, que é um filósofo, artista de rua. Eu tenho certeza que vocês já viram cortes do Eduardo Marinho por aí. Nós já temos alguns cortes separados, eu vou mostrar no programa de amanhã e ao longo da semana. Uma aula exclusiva, gratuita, do ICL, mais uma, né, para a gente fechar o ano com chave de ouro, o grande filósofo das ruas, a indignação como filosofia de vida. A gente vai ter essa aula ao vivo no dia 17, né, o Pedro Falcão? De dezembro, às 8 horas da noite, é isso aí, né? 17 de dezembro, às 8 horas da noite. Então, quem quiser garantir a inscrição, ao vivo, exclusivo e de graça, vai para o icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta para garantir a sua inscrição. Ao longo da semana eu vou falar mais e vou mostrar alguns vídeos do Eduardo Marinho aqui. Eu tenho certeza que vocês já toparam com vídeos dele pela internet e vão se amarrar nessa aula. Vai ser uma aula para fechar o ano com chave de ouro, tá bom? Voltaremos amanhã, está começando o ICL Notícias primeira edição e eu estarei hoje no ICL Notícias segunda edição às 6 horas da tarde, e hoje e amanhã, tá bom? Então espero vocês lá. Tchau! Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet e das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá. Pessoal, eu estou aqui para anunciar o meu curso Grandes Pensadores, a formação do espírito crítico. A gente vai analisar
alguns dos maiores pensadores da cultura ocidental, seja clássico, seja contemporâneo. É um curso que vocês não podem perder. Por quê? Porque ele nos ensina a refletir, que é a coisa mais difícil no mundo moderno de hoje. Só o contato com os grandes pensadores e com as grandes obras faz com que a gente possa usar a nossa inteligência no máximo, né? Porque a gente passa a aprender e ter uma outra bagagem. Então, por conta disso, eu ficaria muito contente se vocês acompanhassem o curso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um grande abraço a todos. Olá, sou Caí Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 chaves para libertar você de uma vez das dívidas. E dentro desse 8 chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá.